Aleluia. Aleluia. Um bom dia de paz, em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui para pregar a palavra do Evangelho, para compartilhar as boas novas do reino de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva brotarão de dentro do teu ser, se fará mananciais que jorram para a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, essa palavra é anunciada nessa manhã. Glórias a bom Deus pelas suas misericórdias que tem nos concedido. Enquanto grande é a misericórdia de Deus e a causa de não sermos consumidos. Esta manhã é maravilhosa para a salvação, para o Evangelho de Cristo. Felizes são os que ouvem, são os que guardam as palavras da profecia deste livro, que o tempo está próximo. Romanos capítulo 10 está escrito, versículo de número 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia. Essa é uma palavra fiel. Glórias a Deus. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e crer em teu coração, será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, os que trazem alegres notícias e boas coisas do Evangelho. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir veio pela palavra de Deus. Aleluia. É uma palavra fiel esta. Para Deus, uma palavra digna de toda aceitação. Como ouvirão se não tem quem pregue? Ou seja, as pessoas precisam ouvir o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo precisa ser anunciado. Não cessou de ser pregada esta palavra até hoje, porque o Evangelho certamente ele está percorrendo a toda a terra para testemunhar a todas as nações, porque Jesus mesmo ele diz: ide, pregai o Evangelho a toda a criatura, os que crerem, forem batizados, serão salvos, mas os que não crerem serão condenados. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Cristo veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais o pecado do que a Cristo. Amaram mais os prazeres dessa vida do que Jesus Cristo. Portanto, a Bíblia diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus? Não podeis ser amigos do mundo e amigos de Deus. Não tem como caminhar com Cristo e caminhar com Belial. Não tem como buscar fazer a sua vontade, Deus estar habitando em seu coração. Enquanto a Bíblia fala que é nascido da carne, inclina-se a fazer a vontade da carne, mas o que é nascido do Espírito faz a vontade de Deus. E assim a Bíblia fala que nós não andamos mais pelos olhos, mas andamos pela fé. Não buscamos andar pela vista, mas andamos pelos olhos da fé, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé é um dom dado por Deus. A fé
vem por ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. E é isso que está sendo pregado neste lugar, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, que é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem, como está escrito, quem crê, como diz a Escritura, rio de água viva jorrarão de dentro do teu ser, se fará então mananciais de água viva, jorram para todo sempre. Cristo é a fonte de água viva, a sua palavra, ela jorra de dentro do nosso ser. Quando assim de fato ela está dentro de nós, ela jorra de dentro do nosso ser esta palavra, porque assim esta palavra ela é uma fonte colocada dentro do homem. Em nome de Jesus, nesta manhã está sendo compartilhada a mensagem do Evangelho. Está escrito em Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 43, porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros e nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom do seu tesouro do seu coração tira o bem, mas o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância que há em seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e observa as minhas palavras, então mostrarei a quem ele é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Então vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve a palavra de Deus e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. O homem é conhecido diante de Deus pelos seus frutos. Nós somos como árvores diante de Deus. E a árvore boa, ela produz bom fruto, e a árvore má produz mau fruto. Não pode o homem dar frutos maus. Sendo bom diante de Deus o seu coração, ele produzirá bons frutos. Sendo mau o seu coração, ele produzirá maus frutos. Por isso Jesus, ele diz, não se colhe figo dos abrolhos, não se colhe figos dos espinheiros, mas cada árvore, ela dá o seu fruto. Ou o seu fruto é bom, ou o seu fruto é mau, ou produz frutos dignos de arrependimento, ou frutos de iniquidade, ou vive uma vida para honrar a si mesmo, ou honra a Deus, ou vive no pecado, ou vive segundo a vontade de Deus. Mas a Bíblia fala que assim fomos entregues a uma forma de viver segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. A Bíblia fala que se certamente não arrependermos, pereceremos. Mas arrepender do quê? Muitas pessoas de fato acreditam ter bondade em seu coração, ter caminhos bons. Mas todo homem necessita arrepender de seu pecado. O orgulho, a avareza, a feitiçaria e até mesmo o próprio sentimento de malícia. A Bíblia vai dizer que pelo teu coração você tira os seus tesouros. Pelo que há abundância no seu coração, disso fala a tua boca. E assim Jesus então ele diz que o homem bom do tesouro do seu coração tira o bem, o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Quando o coração do homem é mau, do seu coração ele tira a malícia, do seu coração ele tira o sentimento homoafetivo, imoral, porque de fato Deus não criou o homem com esse sentimento no coração. Mas a Bíblia vai dizer que nós precisamos então negar a si mesmo. A Bíblia nos ensina a negar e resistir às tentações, a dizer não a todos os pecados. Mas infelizmente as pessoas usam como desculpa para dizer que a carne é fraca, para viver os seus pecados, para viver praticando aquilo que é pecaminoso diante do Senhor. Mas o Deus que criou os céus e a terra anuncia a todos em todos os lugares que venham se arrepender. Arrepende, deixe os maus caminhos, arrepende, deixe
os comportamentos imorais, arrepende e deixa o orgulho, arrepende e volta para Deus, porque certamente Ele vem, e a Bíblia diz que cedo Ele vem por seu galardão para dar àquele que vencer. Aquele que vencer sentará na mesa do Cordeiro, então Ele dará a cada um o consolo, o descanso. Pois essa palavra certamente ela está dizendo que nós, como pessoas diante de Deus, somos árvores. Não podemos ser uma árvore má, devemos produzir bons frutos. Produza bons frutos. Uma árvore boa tira do seu coração a verdade, uma árvore má tira do seu coração a malícia. A árvore nesta manhã você, nós somos esta árvore nesse dia de hoje, a qual a palavra de Deus é clara. A palavra do Senhor está dizendo: o porquê me chamas de Senhor, Senhor, não faz o que eu digo. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, e as observa, eu mostrarei a quem é semelhante. O que Jesus está dizendo é: por que vocês dizem que eu sou Senhor, quando na verdade estão servindo as trevas? E por que chamam-me de Senhor, quando na verdade estão fazendo a vontade de Satanás, quando na verdade estão ultrapassando os feitos do maligno? Jesus diz: o porquê que me chamam de Senhor, Senhor, e continuam fazendo as obras do diabo? O porquê que chamam Jesus de Senhor e continuam praticando as obras das trevas? Assim diz a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 46. Por que me chamas de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Nós devemos fazer a vontade de Jesus Cristo, se Ele é o nosso Senhor. Se Jesus é o seu Senhor, você faz a vontade dEle. Se Jesus não é o seu Senhor, você faz a vontade do seu coração, você cumpre os desejos pecaminosos do seu coração. Mas se Jesus é o seu Senhor, então você busca pela verdade e você pratica a palavra de Deus para a fim de sair das trevas, a fim de deixar os maus caminhos e voltar-se para Deus, que é benigno, misericordioso, longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos alcancem a salvação por meio de Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação. E assim diz em Romanos: como ouvirão, se não tem quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Deus nos envia como ovelhas em meio matador, em meio a lobos. Mas Jesus, Ele falou: eu estarei convosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. O mundo é do diabo, a Bíblia diz que o mundo jaz inteiro no maligno. Nós sabemos disso, mas nós devemos ter propriedades de Deus dentro de nós. O mundo é do diabo, mas dentro de nós deve ter as propriedades do Senhor, que é o Espírito Santo, que é as virtudes de Deus, a qual por meio de Jesus nós recebemos. Nós devemos receber por meio de Jesus as virtudes dadas por Deus para honrar ao Senhor, para fazer a vontade de Deus, porque certamente, eis que cedo Jesus Cristo Ele vem, e Jesus, Ele diz: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Quando Cristo vier, se encontrará fé na terra. Quando Jesus vier, será que Ele encontrará propriedades de Deus dentro de você? Quando Jesus vier, será que Ele encontrará dentro de você as propriedades de Deus, aquilo que provém de Deus, aquilo que de fato vem de Deus? Porque a Bíblia fala que tudo que louva a Deus, tudo que bendiz a Deus, tudo que glorifica a Deus, isso deve estar dentro de nós. E quando olhamos para dentro de nosso coração, será que encontramos propriedades de Deus ou pecado? Quando você olha para dentro do seu coração, você encontra aquilo que honra a Deus ou que envergonha a Deus, aquilo que de fato Deus, Ele se orgulha, ou aquilo que Deus abomina. Por isso a Bíblia diz que o homem bom, do seu coração, ele tira bons frutos, mas o homem mau, do seu coração, ele tira maus frutos. O homem bom tira do seu coração justiça, retidão, verdade, sobriedade, santidade, humildade. Toda a verdade sai do coração cheio do Espírito Santo de Deus. Mas o homem mau tira do seu coração o orgulho, soberba, embriaguez, idolatria, mentira, imoralidades, sodomismo, feitiçaria. E essas coisas provêm de Satanás.
Mas a Bíblia fala que nós devemos estar cheios de Deus, a fim de proclamarmos a sua verdade, a fim de honrarmos a Deus, porque nós somos chamados para dar frutos a Deus, para honrar ao Senhor. Nós somos chamados para uma geração a qual Deus chama para anunciar as suas virtudes. A Bíblia fala que nós somos uma geração eleita, chamados para anunciar as virtudes de Deus. Nós somos chamados para anunciar a sua verdade, para anunciar as virtudes do Senhor, para anunciar as palavras de Deus. E assim a Bíblia fala que Deus, Ele quer que todo homem arrependa dos seus pecados. Homem de coração orgulhoso se arrependa, homem de coração soberbo se arrependa, homem de coração cheio de ira, arrependa-se, porque Jesus Cristo ele vem como seu juiz para dar o acerto de contas. E a Bíblia fala que tudo que o homem semear na carne, ele vai colher. A colheita ela chega e todos nós não temos como escapar desse grande dia. Aleluia, não tem como escapar da colheita. Aquilo que ele semear na carne ele ceifará. Tudo que semear no Espírito ele ceifará. Semeie no Espírito. Toda a verdade vem do Espírito de Deus. Toda a justiça vem do Espírito de Deus. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é sóbrio, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, não há malícia e nem traz tropeço. Isso vem de Deus. Isso vem de Jesus Cristo. Mas o que leva a pessoa a pecar e fazer coisas que Deus abomina, vem do diabo. As malícias, de onde vem? Vem das trevas, vem de Satanás. De onde que vem os orgulhos? De onde que vem as maldades, as malícias e todo tipo de profanação que está no coração do homem? Vem de Satanás. Como Jesus ele falou, ou nós aceitamos na mesa de Cristo, ou na mesa de Belial, ou é luz ou é trevas, ou é luz ou é trevas, ou andamos na luz, ou andamos nas trevas, ou estamos em Cristo, ou estamos fazendo a vontade de Satanás. Aquele que faz a vontade de Deus, ele vem para a luz, ele vem para a palavra de Deus, ele pratica toda a verdade de Deus. E essa palavra diz que nenhum homicida terá parte no reino de Deus. Em Apocalipse, capítulo de número 21, está escrito, no versículo, capítulo 22, está escrito no Apocalipse: ficarão de fora os cães, ou seja, os falsos pastores, ficarão de fora os feiticeiros, os idólatras, homicidas, sodomitas, imorais, profanos, beberrões. Sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Lá em Apocalipse 22, versículo 15, está escrito acerca dos quais serão lançados no lago de fogo. Nenhum desses tem parte com Deus, nenhum desses tem propriedade de Deus dentro de si mesmo habitando. As propriedades de Deus dentro de nós é a sua palavra, é a sua verdade. As propriedades de Deus devem estar dentro de nós. Em Gálatas 5 diz sobre os frutos do Espírito de Deus. São os 9 frutos do Espírito Santo de Deus. O homem que de fato tem Deus no coração verdadeiramente, não é o que está fazendo alguma coisa de bom diante dos olhos humanos, não é o que está fazendo uma ação diante dos olhos dos homens como a caridade, mas aquele que tem o fruto do Espírito Santo de Deus. Toda a verdade sai da sua boca, toda a justiça sai da sua boca. Não a verdade hipócrita em que muitas pessoas dizem que gostam das coisas certas, mas praticando o que é errado. Dizem que gostam do que é certo, mas andam praticando o que é errado. Dizem que gostam do que é justo, mas andam praticando injustiça. Diz que Deus está em seu coração, mas andam imitando os feitos de Satanás e fazendo a vontade do diabo. Diz que Deus caminha contigo, mas anda como que se tivesse de mãos dadas ao diabo. Mas a Bíblia está dizendo: o porquê me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Jesus está dizendo: por que estão chamando Ele de Senhor e estão fazendo a vontade do diabo? Por que estão chamando Ele de Senhor e estão praticando a imoralidade?
Jesus está dizendo, porque me chamam de Senhor e praticam o que é imoral, ou porque estão chamando Jesus de Senhor e praticando homossexualidade, ou porque que estão chamando Jesus de Senhor e se embebedando, vivendo como bêbados, ou porque chamam Jesus de Senhor praticando os feitos das trevas, praticando as obras do diabo, praticando as obras do maligno. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, nunca se firmou na verdade. E quando ele diz ao seu coração que você nasceu assim, que Deus te fez assim, ele está mentindo, dizendo a você que Deus errou na sua criação. E quando o diabo diz que Deus te aceita assim, ele está te enganando, levando para o inferno. O Evangelho não é aceitação, o Evangelho é conversão e transformação de vida. O Evangelho não é inclusivismo, o Evangelho é transformação e novidade de vida. Por isso Jesus fala, transformai-vos pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, transformai-vos, renovai-vos pelo Espírito de Deus. Do coração do homem ele tira os seus tesouros, e do teu coração você tira o que é reto diante de Deus, ou o que é tortuoso diante do Senhor. Do seu coração você pode tirar o que é puro ou o que é imundo. E se Jesus Cristo está habitando dentro do seu coração, ou por que tanta imundície? Ou por que tanta sujeira? Se Jesus está dentro do seu coração, cadê as propriedades de Deus em seu coração? A verdade, a justiça, a santidade, aquilo que é reto, como diz em Gálatas 5, bondade, mansidão, fé, temperança, domínio próprio. Mas o que habita antes? O orgulho, ira, porfia, que é ciúmes, contendas. Tudo isso mostra e revela o diabo que está escondido, habitando dentro do coração do ser humano. Aleluia! E diz em Efésios, capítulo 5, a luz manifesta aquilo que está escondido. A palavra de Deus mostra aquilo que está em oculto, que está escondido. A palavra de Deus mostra e revela aquilo que está escondido. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Está escrito na palavra de Deus, no capítulo 1 de Romanos, está escrito no versículo 26, e como não se importaram de buscar pela verdade de Deus, não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus então os entregou a tais práticas vergonhosas para desonrar a si mesmos em seus corpos. Assim diz a palavra de Deus em Romanos 1, 26. Deus os entregou às suas práticas vergonhosas, porque não se importaram de ter conhecimento de Deus. Está escrito aqui na carta de Romanos, no capítulo de número 1, no versículo de número 27. Assim diz a palavra de Deus. Versículo 27. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convém ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a tais práticas vergonhosas. Por isso, semelhante, até as mulheres mudaram o uso natural da natureza, se relacionando entre si mesmas. Mas assim diz a palavra de Deus. Deus então os entregou a tais práticas de erro para desonrar a si mesmos em seus corpos. Essa é a palavra fiel, e toda a palavra de Deus ela é fiel. Agora, infelizmente, as pessoas, elas não creem na palavra de Deus como ela está, mas vê a necessidade de deturbar o que está escrito para adaptar a sua forma pecaminosa de viver. Mas o que a Bíblia está dizendo é que não quiseram saber da verdade, não se importaram com a vontade de Deus, não se importaram com a palavra de Deus, não fizeram questão de conhecer a Deus. Deus os entregou um sentimento imoral, homem com homem cometendo torpeza, mulher com mulher cometendo um grande erro, cometendo coisas vergonhosas, para receber em seu corpo o castigo do seu erro. Ou seja, a Bíblia está dizendo que você receberá o castigo do seu erro, porque certamente o relacionamento homoafetivo é um erro diante de
Deus é um relacionamento que a Bíblia chama de paixão infame. Este livro de Romanos, capítulo 1, ele revela a depravação dos gentios, ele revela o relacionamento depravado, ele revela o relacionamento imoral. Deus não chama de amor aquilo que ele chama de imoral. Deus não declara como amor aquilo que ele declarou uma vez como sendo algo que ele detesta. Até mesmo o livro de Levíticos vai dizer: não te deitarás homem com homem, como se fosse mulher, porque a abominação é isso. É um Antigo Testamento que está revelando a escritura do Novo Testamento. E Deus não muda, mas ele diz que o homem precisa se moldar pelo Espírito dele. Ele diz que certamente, se o homem não se arrepender de seus pecados, ele perecerá. Mas assim também diz a palavra de Deus que Jesus Cristo, ele veio ao mundo, não para que o mundo pereça, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Está escrito em 2 Pedro capítulo 3, que a vontade de Deus é que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e possa ser salvo. Você pode talvez tapar os ouvidos, desviar a sua atenção, fingir que nada está acontecendo, mas Deus vai cobrar na última hora, porque sua palavra não é pregada em vão, como diz em Lamentações, que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela faz aquilo que apraz a Deus. Deus é quem envia. Como virão se não tem quem pregue? Como pregarão se não forem enviados por Deus? Deus tira o homem do monturo, Deus tira o homem do charco de lodo. Você precisa querer deixar a vida de pecado, você precisa ter desejo em seu coração de buscar a vontade de Deus. O homem, é claro que de si mesmo, ele não tem esse desejo, mas a Bíblia fala que se vós arrependerdes, certamente Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, então Ele te limpará. Jesus, Ele pode te limpar de toda imundície, de toda sujeira. Jesus pode limpar a tua alma. Jesus pode converter o teu coração das trevas para a luz. Jesus pode te tirar da vida imoral e te fazer uma pessoa reta e andar em retidão na luz, porque assim Deus, Ele quer a retidão, a justiça. Mantém o juízo, mantém a justiça até a vinda do Senhor, ou seja, é uma constância. No Senhor Deus nós devemos permanecer, no Senhor Deus nós devemos ter uma constância, e assim diz a palavra de Deus: aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Aquele que permanecer até o fim pode ser salvo. Se você quer ser salvo, permaneça até o fim em Jesus Cristo. A Bíblia fala que nenhum que pega a mão do arado e deixa a mão do arado é digno do reino de Deus. Ou seja, Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que abandonam seus caminhos. Deus não tem prazer naqueles que abandonam a fidelidade, que abandonam a justiça, que abandonam seus caminhos. Mas a Bíblia fala que o prazer de Deus está naquele que persevera, naquele que pratica justiça, mas não a justiça humana. A justiça humana, segundo diz em Provérbios, é um trapo de imundície, mas a justiça de Deus Amém. Glória a Deus. Pessoas que desistem. Eu não desisti em mim, praticamente. Eu não desisti em mim. Não dorme rápido, eu te garanto, se você levar seu Puro na rua, na boca. Você já está dormindo, e teve aquele sono maravilhoso, sente o reino, né? Precisa descansar um pouquinho, tá? Do dia a dia, da luta, da peleja, você pode chegar a promoção maravilhosa. Salvador de promoção, Salvador de preço baixo, Salvador de economia. Glória a Deus. Coisa boa, barata para você aproveitar que está caminhando. A palavra de Deus então diz: felizes são os que estão ouvindo a palavra de Deus, felizes os que ouvem, guardam as palavras da profecia deste livro. Vai ser uma ótima notícia para você. Você tem vontade de ter um ar-condicionado em sua casa? Ó, você tem que Então assim diz a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 1, como não quiseram nem se importaram de fazer a vontade de Deus, não buscaram ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a tais práticas. O que você precisa é Nós olhamos para o mundo,
vemos coisas tão malignas, ao ponto das pessoas culparem a Deus por esses feitos. E muitas vezes perguntamos, por que isso? Por que aquilo acontece? Por que tais coisas acontecem? As pessoas jogam a culpa para Deus, por que Deus permite isso acontecer? Mas a Bíblia diz que é porque o homem não buscou a verdade de Deus, o homem não buscou o conhecimento de Deus, porque o homem não se importou com a vontade de Deus. E é por isso assim Deus os entregou a tais erros. Por que nós vemos as pessoas praticando aquilo que é imoral, aquilo que é profano? Entrega a bebedice, entrega ao orgulho, entrega ao homicídio, porque de fato se entregaram ao sentimento mau, para fazerem coisas em que Deus detesta, para fazerem coisas em que Deus abomina. Mas Deus, Ele anuncia nesta manhã que se arrependa. Deus anuncia nesse momento que veio arrepender-se e voltar-se para Deus. O Senhor Deus está de braços abertos para receber o homem e limpar ele de todo pecado. O Senhor Deus está de braços abertos para dar ao homem a salvação e limpar ele de toda iniquidade. O Senhor Deus, Ele quer trazer ao homem novidade de vida. Assim a Bíblia fala, porque vocês foram comprados por um alto e bom preço, pois glorifiquem a Deus através do vosso corpo, porque o corpo, segundo está escrito na palavra de Deus, é o templo de Deus, é a morada do Deus eterno, é o templo do Espírito Santo. Não podemos fazer do templo de Deus o templo de meretriz, ou seja, um corpo para coisas imundas e imorais, um corpo para coisas profanas. Mas a Bíblia fala em Coríntios capítulo 3, versículo 17, que aquele que destruir o templo de Deus, a qual o corpo também será destruído por Deus. Aquele que mudar a verdade de Deus e mentira, aquele que mudar os feitos de Deus, Deus também destruirá. Como está escrito aqui em Lucas capítulo 6, do coração do homem ou sai coisas boas ou sai coisas más, e do seu coração você tira o teu tesouro. O que você tira do seu coração? É aquilo que glorifica a Deus ou o que envergonha a Deus? O que você pode tirar do teu coração? Malícia, mentira, orgulho. O orgulho é mau diante de Deus, mas o orgulho ele é celebrado uma vez no ano. Em todo o Brasil o orgulho é celebrado nas ruas. E Deus, Ele abomina o orgulho. Deus, Ele detesta o orgulho. A Bíblia fala que Deus dá graça aos humildes, mas os soberbos, ou seja, orgulhosos, Deus Ele resiste. E assim diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Você não encontra orgulho em Jesus. Você encontra orgulho em pessoas que não estão em Jesus Cristo. Você não encontra orgulho nenhum em Deus. Você não encontra orgulho em Jesus Cristo. Você encontra orgulho em um coração cheio de pecado, um coração distante de Deus. A Bíblia fala que Jesus ele é manso, é humilde. E nós devemos aprender com Jesus Cristo, porque Ele é manso e humilde. Ou seja, o orgulho é o oposto, a soberba é o oposto. É o oposto do que Jesus Ele ensina. Jesus nos ensina a ser simples, humildes. Mas antes, a soberba do homem, ela é o oposto da humildade. O homem soberbo, de fato, não reconhece os seus pecados. Somente um coração humilde para reconhecer os seus pecados, para arrepender-se dos seus pecados. Mas o homem de coração orgulhoso e coração soberbo, como ele perecerá e como ele perece. Não endureça o vosso coração, como diz a palavra de Deus. Hoje ouves a palavra de Deus, não endureça o vosso coração, como fizeram no tempo antigo, como fizeram no tempo passado, e pereceram. Não pereça. Jesus ele veio ao mundo, não para que o mundo pereça, mas para que o mundo tenha vida eterna por meio dele. A vida eterna é essa,
que crê no Filho de Deus, que arrependam-se dos pecados, essa é a vida eterna. Que arrependam-se e tornem-se para Deus. Esta é a vida eterna. A Bíblia fala que quem tem o Filho tem a vida eterna, mas quem não tem o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Quem tem Jesus Cristo, de fato tem a vida eterna, mas quem não tem Jesus Cristo, de fato sobre ele está permanecendo a ira de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 18, porque do céu manifesta-se a ira de Deus contra os que detêm a verdade e mentiras, sobre os que detêm a justiça e injustiça, ou seja, aqueles que estão, na verdade, trocando a verdade pela mentira, estão trocando o que é reto pelo que é tortuoso, pelo que é mal diante do Senhor, deixando o que é justo diante do Senhor, pelo que é injusto, a fim de profanar, verem suas maldades e malícias. Mas o Senhor Deus, Ele espera do homem caminhos melhores. Deus espera do homem caminhos retos. Assim diz a palavra de Deus: sejam santos como é o vosso Deus. Será que Deus falou alguma coisa que não é possível ao homem? A Bíblia fala que todas as coisas é possível àquele que crê. Se Deus está dizendo para o homem buscar ser santo como Ele é santo, certamente devemos buscar. E assim a palavra de Deus diz: devemos permanecer buscando a justiça, o que é reto diante do Senhor. Deixe os caminhos ímpios, deixe os caminhos imorais, deixe os caminhos profanos, arrepende e volte ao primeiro amor. Deixe o que é mal diante do Senhor. O pecado é mal diante do Senhor. Deixe o que é mal diante do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos confessar nossas culpas a fim de se voltar a Deus. Lá no Evangelho de Jesus Cristo vai dizer: lavai as mãos, ó pecadores, purificados, ó vós, de duplo ânimo. Jesus está dizendo isso a todos nós: lavai as vossas mãos, purificados de duplo ânimo, ou seja, purificai o vosso interior, o vosso ser, a vossa alma. Lavai as vossas mãos, apresente-se diante do Senhor limpo de todo pecado, limpo de toda iniquidade, purificado pelo sangue precioso de Jesus. Lavai-vos de toda malícia, lavai-vos de todo orgulho, lavai-vos de toda soberba, de toda embriaguez, de toda malícia, de toda perversão. Lavai-vos. Jesus falou: salvai-vos desta geração maligna e perversa. Quando olhamos para Sodoma e Gomorra, nós vemos de fato e reconhecemos que de fato Sodoma e Gomorra foi uma geração perversa, foram cidades malignas. Mas quando nós olhamos para o nosso atual cenário atual que vivemos, nós vemos o pior. Vemos uma geração ainda mais terrível do que Sodoma e Gomorra. Só que as pessoas, infelizmente, elas estão cegas pelo pecado, como a palavra do Senhor fala em Coríntios, os quais o Deus deste século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, que é bendita eternamente. Ou seja, as pessoas estão tão cegas pelo pecado, que elas não estão percebendo o quão maligno está esse mundo, o quão sodomita está esse mundo imoral diante do Senhor, e não estão percebendo quão suas obras são más diante do Senhor, a fim de não quererem se arrepender, ao ponto de não quererem buscar pela salvação, a fim de não deixarem suas obras malignas. Deixe suas obras malignas, deixe toda obra imoral, deixe toda obra profana, aparte dos maus caminhos, aparte da bebedice, deixe o ímpio seus maus caminhos e torne-se para Deus, porque Deus é benigno. Deus é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos alcancem a salvação por meio do conhecimento da verdade. Por isso que essa palavra é anunciada, porque assim convém que o homem possa diante do Senhor se arrepender. Eu juro-vos, pois, diante de Deus, diante de Jesus Cristo, que há de vir na sua vinda no seu reino para julgar o mundo, que prega o Evangelho a tempo e fora de tempo, enches a tempo e fora de tempo, repreendendo, exortando, corrigindo, para que o homem seja instruído, aperfeiçoado em todos os seus caminhos. Assim a palavra de Deus diz que devemos certamente arrepender-se e converter-se, deixando os maus caminhos. Não basta ter uma religião, não basta apenas acreditar em Deus.
Sabe o que a Bíblia fala em Tiago, capítulo 2 diz? Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Você acredita que há um Deus verdadeiro, de fato, só existe um Deus verdadeiro, e faz bem. Mas a Bíblia fala, até os demônios creem em Deus e se estremecem, mas tu, ó homem vão, não sabes que as obras, a fé sem obras é morta. Até os demônios creem em Deus e se estremecem. Ou seja, apenas acreditar em Deus, ficar só acreditando de braços cruzados e não praticar a fé, não seguir a Cristo, é uma fé morta que não pode salvar, que não pode te livrar da condenação. Muitos confessam da sua boca que creem em Deus, e a Bíblia aqui está dizendo em Romanos capítulo 10, a saber se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como seu Senhor, a fim de obedecer às suas palavras. Muitos só confessam, mas não praticam, como diz em Tito capítulo 1, versículo final, confessam no que o conhecem, mas negam as suas obras, praticando o que é mal diante de Deus. Aleluia. Em Tiago 1,22 diz, não sejam apenas ouvintes, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Não apenas ouvintes, mas praticantes. Não apenas uma pessoa que senta num banco para ouvir a palavra de Deus, ou que ouve a mensagem, mas que coloca ela em prática. Jesus diz em Mateus capítulo 5, para não cobiçar em seu coração uma mulher alheia, porque certamente estará cometendo adultério. Mas quantos ouvem isso e falam, Deus não leva em conta as intenções do coração, e dizem, Deus não olha para essas coisas. Mas a Bíblia fala que até as palavras que saem da tua boca serão julgadas, pelas suas palavras serás justificado ou serás condenado. O livro do Salmo diz que Deus, ele sonda as intenções do coração do homem, ele pesa as intenções do coração do homem, a fim de dar ao homem a sua gratificação, que é céu ou é inferno. Deus, ele pesa as intenções do coração do homem. Deus, ele vê as intenções do coração do homem. E além de Deus ver as intenções que estão em seu coração, ele julga as intenções que estão no seu coração para dar a sua recompensa, ou vida eterna, ou condenação. De Deus não tem como o homem se esconder. De Deus não tem como o homem escapar. Pois até as suas intenções estão diante de Deus patentes. Até as suas intenções diante de Deus, elas estão sendo visíveis. As intenções do coração do homem são vistas por Deus. Nós temos que arrepender, voltar-se para Deus. Fazer a vontade de Deus é melhor do que fazer a vontade do homem. Nós temos, de verdade, nós temos permissão para pregar esse evangelho neste lugar. Mas infelizmente muitas pessoas resistem à verdade. Muitas pessoas procuram muitas coisas para não ouvir a palavra de Deus. Só que Jesus Cristo, ele vai vir para julgar este mundo segundo essas palavras. Jesus diz, eu não julgo o mundo agora, mas essas palavras vocês ouviram, elas hão de julgar no último dia. Jesus diz que essas palavras, elas vão julgar na última hora. Jesus não veio para julgar agora, mas certamente, no último dia, na última hora, essas palavras, ela julgará o homem será julgado pelas coisas que são escritas neste livro. Este livro não é um amuleto, não é apenas um livro para ser usado como, por exemplo, um amuleto de proteção, mas são palavras de vida eterna, são instruções de Deus para serem praticadas, para serem seguidas. Por isso, deixe o ímpio os maus caminhos, venha se tornar para Deus, afaste o ímpio hoje dos seus maus caminhos. Cidade de Goiânia, deixa a idolatria, abandona a idolatria, cidade de Goiânia, deixa a imoralidade, moradores da terra, deixe a bebedice e torne-se para Deus. Naquele grande dia, o Senhor Deus julgará cada um segundo a sua palavra. Naquele dia não haverá nenhuma senhora para te livrar do inferno. Não há recursos para te livrar do inferno na hora da morte. Após a morte segue ao juízo.
não tem purgatório, não adianta missa de sétimo dia. Ou você estará no céu ou estará no inferno. Por isso arrepende e volta aos primeiros amor, volta ao primeiro caminho, volte-se à vontade de Deus, deixe todo o engano e abandona toda a idolatria. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que está no céu, nem semelhança do que está na terra, porque eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus diz: não faço imagem nem de Deus, nem de anjo, nem de Jesus, nem de Maria, nem de José, nem de São Pedro, mas os homens são rebeldes e chamam de sagrado aquilo que Deus chama de idolatria. Chamam de sagrado, de santo, aquilo que Deus chama de profano e ídolo. Deixa os ídolos na cidade de Goiânia. A senhora não vai te salvar na última hora. Não existe senhora, rainha no céu, mas existe o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que anuncia agora a todos, em todos os lugares, que se arrependam. Não dobre o seu joelho para uma estátua. O joelho tem que ser dobrado para Deus. O joelho se dobra para Deus, em ato de adoração, em ato de reverência, em ato de culto a Deus. O joelho não se dobra para estátuas. A Bíblia fala no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4: não se dobrará diante das imagens esculturas. Geração rebelde, arrepende. Geração idólatra, se arrepende. Não importa a tua religião, importa a palavra de Deus. Não importa o que a tua religião te ensina, importa o que a palavra de Deus ensina. E a Bíblia diz: antes melhor agradar a Deus do que o homem. Paulo diz: porventura eu sou servo de Deus ou servo dos homens? Ou seja, eu busco agradar os homens ou busco agradar a Cristo? Eu busco agradar as religiões ou agradar a Deus? Eu não devo buscar agradar as religiões, eu devo buscar agradar a Deus pela sua palavra. Eu não devo buscar agradar padres, pastores, mas o Deus que é o Pai da eternidade. Aleluia, saber o único Pai. Jesus diz: ninguém nessa terra chamei de Pai, porque um só é o vosso Pai, a saber, o qual está no céu. Não existe padres, papas, não existe pais de santo. Deus não reconhece como filhos da luz, mas como filhos das trevas. Porque assim a Bíblia diz que certamente Deus é o único Pai, o Pai da eternidade, Deus forte, o conselheiro, o príncipe da paz. É a hora da salvação. É a hora de voltar-se ao Senhor Deus. Arrepende-te. Não é o suficiente sentar nos cultos e missas e ter uma religião e apenas crer e confessar com a boca que crê em Deus, se não praticar a sua palavra. A própria palavra de Deus, ela revela e afirma isso. Não seja apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Sejam praticantes de toda a palavra. Seja praticante da palavra de Deus e não só ouvinte. Aleluia. Pois a palavra do Senhor, ela é um alicerce. Alicerce é a palavra de Deus. E assim diz em Mateus, no livro de Lucas, que aqueles que ouvem, praticam as palavras de Deus, são como homens que alicerçaram sua casa sobre rocha. Veio o vento, assoprou contra esta casa não caiu, porque estava firmada sobre rocha. Mas assim aqueles que ouvem a palavra de Deus e não praticam, são como homens que construíram casa sobre areia. Veio o vento, assoprou contra esta casa e ela caiu, que não tinha alicerce, que não tinha estrutura. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e não praticam são como pessoas firmadas sobre areia. E aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus são como pessoas firmadas sobre rocha. Firma a tua casa sobre a palavra de Deus. Firma a tua casa sobre a verdadeira rocha, que é Cristo. Edifica a tua casa para não cair. Edifica a tua casa para não cair em moralidade. Edifica a tua vida em Cristo, na palavra de Deus, para não cair em bebedice, embriaguez, malícias, orgulho, para não se deixar ser levado pelo erro. A Bíblia diz que é o espírito do erro que conduz
aqueles que não receberam o amor da verdade para serem libertos. Aquele que não recebeu a palavra da verdade, o amor da verdade, para serem libertos. A Bíblia fala que assim Deus os permitiu o espírito do erro para que não creiam na verdade. Creia na palavra de Deus. Só a verdade pode libertar. João 8,32 diz: Jesus é a verdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus veio para libertar. Jesus opera uma obra de libertação neste lugar. Jesus ele vem trazendo ao homem a libertação dos seus pecados. Jesus anuncia nesta manhã a libertação dos cativos, os quais estão presos em seus pecados. É uma breve mensagem, mas a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é viva e eficaz. É uma mensagem que ela dura por um pouco de tempo, mas a tua vida, ela está por um triz, aonde, quando chegar a última hora, essa palavra ela pode salvar ou te condenar. Por isso Jesus falou que estas palavras, elas vão julgar na última hora. Jesus diz: eu não vim para julgar o mundo, mas porém as palavras que foram pregadas, elas julgarão na última hora, no último dia. Jesus não veio para trazer o juízo agora, mas certamente na última hora estas palavras julgarão o homem. De que maneira? Da mesma forma, do livro da lei, no tribunal, será as palavras de Deus como livro da lei para julgar o réu. E essas palavras poderão te justificar, ou essas palavras poderão te condenar. Que essas palavras desta manhã, elas possam em seu coração encontrar propriedades e moradas, para que naquele grande dia do juízo, essas palavras possam te livrar de uma eternidade de tormentos, de um juízo de condenação. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E a condenação, portanto, é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não amem as trevas, não amem o pecado, mas amem a luz. A palavra de Deus é a luz. E essa luz, ela, de fato, ela mostra tudo que está em oculto, que está em trevas, dizendo: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo te esclarece. Que a palavra de Cristo esclareça seu entendimento e traga luz ao seu entendimento. Essas são as palavras do Evangelho. Estamos aqui em nome de Jesus para assim fazer a vontade do Senhor. A vontade de Deus é que nenhum homem pereça e se perca, mas que todos conheçam a verdade, sejam livres dos seus pecados, sejam livres dos seus pecados, sejam salvos dos seus pecados, sejam salvos da condenação. Busque o Senhor enquanto se pode achar, e volte enquanto Ele está perto, deixando todo ir para os seus maus caminhos. Que o Senhor Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Que a paz que excede a todo entendimento esteja contigo, até que o Senhor nos dê a palavra do Evangelho. E amém. Meu trabalho aqui fundou a carreira desse santo, nesta vida já cessou. O Senhor, os bons feitos terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando.
com a voz meia... garganta ardendo, né? Peguei uma gripe, graças a Deus já tô bem melhor. Eu vou tentar pregar na voz agora. Pregar no terminal de ônibus. E no ônibus também. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um em nome de Jesus Cristo.